Olá, gente! A aula de hoje vai falar sobre os ritmos biológicos. A gente vai se dedicar aí ao estudo de alguns conceitos, definições e a classificação, certo? Então vamos adiante. Inicialmente, a gente tem que ter em mente qual a área do conhecimento que vai se dedicar aí ao estudo dos ritmos biológicos. E aí nós temos a cronobiologia como ciência, né? Como ramo das ciências biológicas contemporâneas, que tem como objetivo de estudo a organização temporal dos seres vivos. Então, é a cronobiologia que se dedica aí ao estudo dos ritmos biológicos. Por organização temporal, podemos dizer que corresponde aí à capacidade dos seres vivos de expressarem seus comportamentos e controlarem a sua fisiologia de uma forma recorrente e periódica. Termos aí interessantes que a gente sempre vai observar ao longo da nossa aula. Recorrente e periódico, certo? Coloquem aí na cabecinha de vocês, porque são termos chaves, né, para o entendimento aí dos ritmos biológicos. Bom, então vamos para os estudos dos pressupostos básicos da cronobiologia. Pois bem, podemos observar aqui nesse fluxograma que o pressuposto básico, né, que possivelmente aconteceu aí ao longo do processo evolutivo, foi justamente fenômenos relacionados aí à adaptação dos seres vivos, mediante aí processos de seleção natural, que permitiram estes se organizarem, né, de forma temporal aos fenômenos geofísicos e ambientais. Então, basicamente é isso. A evolução garantiu aí que os seres vivos se adaptassem às condições do ambiente. E em obediência aí também, como podemos observar, a organização temporal. Então, não era de se esperar que determinados fenômenos acontecessem e os organismos vivos não pudessem aproveitar a essa situação. Imaginem só se os seres vivos eles tivessem, todos eles, hábitos diurnos, né? Então, ocorreria aí uma competição maciça pelo recurso. Então, o processo seletivo garantiu justamente isso, que algumas espécies pudessem aproveitar o ambiente durante o dia e outros, né, pudessem aproveitar o ambiente durante a noite. Isso é só um exemplo do que possivelmente aconteceu, certo? Então, se ajustar às condições aí geofísicas do ambiente. Pois bem, logo abaixo nós temos aí uma outra suposição, né? Que acredita-se que sequências de eventos ambientais recorrentes e periódicos possivelmente foram os fatores aí para a pressão seletiva desde o momento da própria organização original do material biológico, certo? Então, isso foi sequencial, todo esse processo aconteceu de forma sequencial para garantir o que temos hoje com relação a esses ajustes da fisiologia e do comportamento mediante aí a ritmicidade biológica. Definição de ritmos biológicos. Então, vimos que a área do conhecimento que vai se dedicar ao estudo dos ritmos biológicos é a cronobiologia, e ritmo biológico nada mais é do que evento biológico que apresenta aí uma repetição periódica, ou eventos biológicos, né, que apresentam uma repetição periódica. Foi o que eu falei anteriormente. Os dois termos, né, que consagram aí a cronobiologia, ritmicidade e periodicidade. Definição de ritmicidade biológica. Corresponde aí ao fenômeno de recorrência sistemática
regular e periódica de eventos biológicos. Vamos agora partir para a classificação dos ritmos biológicos. Então, aqui nós temos a classificação de acordo aí com a recorrência do evento considerado. Então, nós vamos ter os ritmos circadianos. Esse termo circadiano vem do latim circadium, que significa cerca de um dia. E são flutuações, né, que se completam aí a cada 24 horas aproximadamente, podendo esse período ele ser de 20 ou até 28 horas, certo? Como podemos observar aqui no slide. Um exemplo de ritmos circadianos que eu posso aqui citar para vocês, os regimes aí de repouso e atividade, de sono e vigília, são exemplos. Os ritmos ultradianos, eles apresentam aí mais de um ciclo a cada 24 horas. Então, o período aí é menor do que 24 horas. E como exemplos, nós podemos falar aqui da frequência respiratória, do ciclo cardíaco, o próprio eletrocefalograma, eletrocardiograma, né? São exemplos aí de ritmos ultradianos. O terceiro são ritmos infradianos, cujo período de repetição aí é maior do que 28 horas. E como exemplo aí de ritmo infradiano, nós podemos falar aí, por exemplo, do ciclo menstrual feminino. Podemos falar de alguns comportamentos de hibernação em animais, época de floração em plantas, né? Onde a gente percebe aí um período maior de tempo para a sua ocorrência. Muitas vezes em obediência aí às estações do ano, envolvendo aí a translação da Terra, diferentemente do que acontece com os ritmos circadianos, que obedecem aí à rotação da Terra, né? São fenômenos que respeitam aí a rotação da Terra e aqueles fenômenos de dia, escuro, certo? Vamos partir adiante. Outros ritmos biológicos. Nós temos aqui os ritmos circamarés. Esse ritmo circamarés, como podemos observar aí, ele tem um período aí aproximado de 12 horas. E podemos, inclusive, colocá-lo como exemplo de ritmo ultradiano. Lembram que aquele ritmo ultradiano, né, aquele que acontece a um período inferior a 20 horas? Vejam aqui que os ritmos circamarés, eles ocorrem, né, acontecem a cada 12 horas. É aquele fenômeno da maré, né? Quem foi à praia, né, e gosta de acompanhar aí as taubas das marés é justamente em obediência aí a esse ritmo. O próximo, ritmos circanuais, com período aí aproximadamente de um ano. Ritmos circalunares, com período aproximado de uma lunação. E os ritmos cicasseptano, faltou um S, cicasseptanos, com período aproximado aí de uma semana. Esses três ritmos aí, podemos observar que eles fazem parte aí dos ritmos infradianos, que são aqueles que têm ocorrência aí, uma flutuação maior do que 28 horas. Origem e evolução da ritmicidade circadiana. Então, nós temos aqui 3 teorias que tentam explicar aí como foi que possivelmente ocorreu a origem e a evolução aí dessa ritmicidade. A primeira delas diz que um processo de acoplamento entre ritmos ultradianos e ou alteração gradativa de seus períodos originariamente sincronizados aos ciclos geofísicos da Terra primitiva. Ou seja, os ritmos aqui ultradianos, que como a gente viu, são aqueles que acontecem com um período de horas inferior a 20 horas, né? Possivelmente foram ajustados, né? Sincronizados aí aos ciclos geofísicos da Terra primitiva.
O próximo, organização de ordenação temporal intermitente referenciada de processos metabólicos e de divisão de célula da célula e de organelas primitivas dentro da hipótese de surgimento dos eucariontes por endossimbiose. Então, essa é a segunda teoria que tenta explicar aí a origem e evolução da ritmicidade circadiana. Então, aqui a organização ordenada e temporal dessa célula aos que tem seus processos metabólicos, né, dominando, né, presentes, né, se ajustando aí às condições aí da Terra primitiva. O próximo, um processo de temporização de fenômenos vitais necessários para adaptar os organismos primitivos aos ciclos de iluminação ambiental diária e a alta tensão de oxigênio presente na atmosfera terrestre. Então, muitos adeptos acreditam que essa terceira teoria possivelmente é a que justifica com certa fidelidade a origem e evolução da ritmicidade circadiana na Terra, certo? Então, um processo aí de temporização dos fenômenos vitais, né, com aí essas questões ambientais, principalmente a luminosidade ambiental e a alta tensão de oxigênio presente aí na atmosfera terrestre. Características gerais da ritmicidade circadiana. Então, vamos para outras definições. Os ritmos biológicos, eles são muito teóricos, então tem muitos termos novos, e aí nós vamos nos deter ao estudo desses termos. Como foi falado inicialmente, né? Nós vamos nos deter aos conceitos. Pois bem, então vamos para a definição de osciladores endógenos, marcapassos ou relógios biológicos. Então, todos esses três termos fazem parte de um mesmo pacote. Então, é muito conhecido como relógios biológicos. Então, o que são relógios biológicos? Então, são estruturas biológicas capazes de gerar os períodos nos diferentes ritmos observados. Aqui eu ilustrei o encéfalo, onde nós vamos ter aí o nosso principal relógio biológico, que na verdade está localizado na região do hipotálamo e é conhecido como núcleo supraquiasmático, certo? Então, acredita-se que o núcleo supraquiasmático, e tem pesquisas científicas que foram realizadas e comprovaram. Então, o núcleo supraquiasmático é o nosso relógio biológico. Temos outros relógios secundários? Temos sim. Mais adiante a gente vai abordar um pouco sobre eles, que na verdade são desconhecidos, mas que sabemos que existem, né, esses relógios secundários. Lembrando que o relógio principal aí do nosso corpo está presente lá no hipotálamo, representado aí pelos núcleos supraquiasmáticos. Sincronização ou arrastamento. Esse termo aí, o que é? São propriedades dos osciladores endógenos circadianos de poderem ser sincronizados por fatores cíclicos ambientais. Então, é a capacidade, mais adiante a gente vai ver, que permite a capacidade de permissibilidade, de ajustamento, né, a determinados ciclos ambientais. Então, a gente vai ver que o ciclo circadiano nosso muitas vezes é ajustado aí ao dia, né, a 24 horas, onde nós temos aí a luminosidade como fator principal. Então, o nosso comportamento está ajustado à presença da luz. Muitas das nossas atividades, muitos dos nossos processos fisiológicos, eles obedecem aí à presença da luz no quesito, né, de ritmos biológicos. Agentes sincronizadores, agentes arrastadores ou Zeitenbergs.
Esse termo, ele é alemão, quem puder aí, quem souber alemão e puder pronunciar de forma coerente e correta, né? Porque aqui o meu alemão tá muito fraco, certo? Então, Zeitengebergs. Vou pronunciar aí, mais ou menos, acredito que nem chega perto da pronúncia, mas vamos lá. São agentes, então são todos esses termos, certo? Agentes sincronizadores, agentes arrastadores e esses agentes aí, Zeitengebergs ou Zeitengebergs. São fatores ambientais capazes de ajustar o período e a fase dos osciladores endógenos. E aí nós temos como sincronizador ambiental externo, mais comumente envolvido nos ritmos circadianos, a luz, certo? Então, nós nos ajustamos, a nossa espécie se ajusta justamente à presença da luz. Então, todas as nossas funções biológicas que são regidas aí pelos ritmos circadianos é sincronizada aí com a luz. Pois bem, então o livre curso é outra expressão utilizada aí na cronobiologia e ela quer dizer que se trata de expressão dos ritmos circadianos sem a influência dos agentes sincronizadores ambientais. Como vimos, o agente sincronizador ambiental é a luz. No livre curso, a gente não vai ter aí a presença desse sincronizador. No caso, a luz aí como exemplo dos ciclos circadianos, certo? Então, no ciclo circadiano, a luz, ela é o agente sincronizador. Nessa figura 1, nós temos aqui o estudo de livre de curso, né? Livre curso, de curso não, livre curso, Denise. Onde nós temos aqui a noite e o dia. Presença de luz, ausência da luz, que como vimos é o principal agente sincronizador. Pois bem, o que é que podemos observar aqui? Durante o período da noite, a gente observa que ocorreu aqui a sincronização com a presença da luz. Então, o organismo ele conseguiu aí sincronizar as suas funções biológicas com a presença da luz ou ausência. Já em B, o que é que nós podemos observar? Que com a ausência desse agente sincronizador, ocorreu aí a extensão de 1 hora. Lembrando que o dia aqui é representado em 24 horas, 12 horas noturnas, 12 horas diurnas, e percebam que ocorreu um arrastamento aqui da função biológica para atender a essa nova condição, que no caso não está ocorrendo a presença da luz como agente aí sincronizador. Então, percebam aí que se estendeu esse fenômeno, né? Não tem aí, ele tanto acontece outrora acontecia só no período da noite, com a ausência desse agente sincronizador, ele vai acontecer aí, podemos observar, ao longo das 24 horas, né? Tendo aí no final a presença dessa função fisiológica acontecendo durante o dia, como ilustrado aqui, certo? Então, aqui é o livre curso, exemplo de livre curso, não há aí a influência do agente sincronizador. Que é o que acontece, certo? Alguns fenômenos biológicos que têm aí obediência ao ritmo circadiano, ele é ajustado a acontecer naquele determinado período, ou diurno, ou noturno, ou na presença da luz, ou na ausência da luz. Quem vai determinar aí é justamente o agente sincronizador. Quando eu não tenho esse agente sincronizador, então eu não vou ter esses ajustes, certo? E o fenômeno ele pode acontecer como observamos aqui
desde inicialmente, durante o período da noite, ele vai, né, ao longo do tempo, se perpetuando até chegar a um determinado momento em que o fenômeno ele acontece durante o dia, que outrora acontecia durante a noite. No livre curso, os ritmos se expressam de modo relativamente fiel às características endógenas dos osciladores. Então, muitos fenômenos biológicos, eles não acontecem aí nessa faixa de tempo de 24 horas. Às vezes, um fenômeno leva 25 horas para acontecer, certo? E aí, o que é que o organismo faz? Ele ajusta. Ele tenta se ajustar, que é o que a gente chama, né, de sincronização com o ambiente. Na ausência dessa sincronização com o ambiente, ele vai trabalhar com as suas características endógenas, certo? Então, ele vai seguir a atividade orgânica dele, não vai ocorrer essa sincronização com o ambiente. Os períodos dos ritmos circadianos em livre curso tornam-se ligeiramente diferentes do período expresso em condições de arrastamento, como podemos observar aqui, certo? Exemplo de um fenômeno em que ocorre a sincronização e aqui, ou arrastamento, né? E aqui um fenômeno de livre curso. Os ritmos endógenos mantêm entre si relações temporais constantes, tanto nas condições de arrastamento quanto em determinadas situações de livre curso, certo? Então, quem vai determinar aí tanto a função fisiológica quanto comportamental são esses ritmos endógenos. Ordem temporal interna consiste na relação temporal estável entre todas as funções de um organismo. E a sincronização dos ritmos endógenos com o ambiente e manutenção da ordem temporal interna são necessárias para a expressão funcional normal de qualquer organismo. Então, aqui nós temos os parâmetros básicos que caracterizam os ritmos biológicos. Nós temos a acrofase, que representa aí o maior valor obtido na oscilação, é considerada o topo. Nós temos a batefase, que é o menor valor obtido na oscilação, é o mínimo, vai ficar lá no vale, quando a gente for observar aí o gráfico. A amplitude, que é a diferença entre a acrofase e a batefase. Período, diferença em horas entre as duas acrofases. A fase, hora do dia em que ocorre a acrofase. E mesó, média dos valores de acrofase e batefase. Então, aqui nós temos, como eu falei, a figura que representa aí a curva. Essa curva aí ilustra o ciclo circadiano. E no ciclo circadiano nós vamos ter basicamente uma curva sinusoidal, certo? Então, nessa forma de sinusoide. Pois bem, vamos aqui observar a acrobase, que está localizada aqui no ápice da curva, e aqui nós temos a batefase, que representa, né, o mínimo da curva aqui no vale da curva. O Mensor, como falou, é a diferença aí entre a acrofase, os valores da acrofase e batefase. A amplitude, como podemos observar, é a altura da curva, certo? E período representado aí entre o início de uma base e o fim, o início com o fim da mesma, início da outra, né? O começo de uma com o começo da outra, representando aí o período. Organização celular e multicelular no sistema circadiano temporal.
Então, aqui nós vamos observar que essa organização celular e multicelular no sistema circadiano de temporização, ela é importante porque cada organismo aí vai responder de uma forma satisfatória a essa condição, quer seja um organismo unicelular, quer seja um organismo multicelular ou pluricelular. Cada um vai conseguir sincronizar as suas funções de acordo com a condição imposta aí pela a sua condição celular. Então, nos organismos unicelulares, cujo organismo ele é representado por uma única célula, e como vimos na aula passada, a célula é um nível da organização intrinsecamente celular, bioquímica e molecular, que pode ser entendidas os fenômenos típicos das expressões rítmicas circadianas. Então, tudo acontece a nível da célula. Então, a própria célula consegue ajustar a sua ritmicidade biológica, certo? Então, não tem a interferência de outras células. Então, tudo vai acontecer por meio aí da sua estrutura molecular, bioquímica, certo? E até mesmo a nível aí das organelas que a constituem. Já nos organismos pluricelulares, são formados por mais de uma célula, né? Vimos também na aula passada que apresentam aí níveis de organização hierárquica. As células isoladas, elas vão ter essa capacidade aí de expressar a ritmicidade circadiana. No entanto, elas vão estar sob o comando aí dos clock genes, ou seja, os genes do tempo, relógios, genes relógios aí, que vão determinar aí essa ritmicidade a nível de célula. Mas a gente viu que a célula, ela mantém interações com as demais células que compõem o nosso corpo, elas não são isoladas. E aí, há a necessidade de se ajustar ao conjunto do organismo. Elas não são autônomas, elas precisam interagir com as demais células do nosso organismo, certo? Então, a diferença dos organismos unicelulares para os organismos pluricelulares é essa questão. O unicelular, o seu organismo, o seu universo, né, corresponde aí a essa única célulazinha. Então, não precisa manter interações com outras células. Ela mesmo se basta. Já nos organismos multicelulares ou organismos pluricelulares, a célula ela tem até certa atividade rítmica circadiana, no entanto, ela tem que manter interações com as demais células, ela não é autônoma, ela tem que integrar aí com os demais grupos de células que compõem aí o organismo, para manter justamente a homeostasia, no quesito aí função fisiológica ou comportamental. Células pluricelulares isoladas. Aqui a gente vai falar de um grupo de célula muito especial, que são as células marcapassos centrais, que apresentam aí similaridade com os seres unicelulares, ou seja, vai ter essa autonomia, né, quanto à organização rítmica. Os osciladores centrais têm a capacidade aí de gerar tempo, sincronizar-se com os agentes cíclicos ambientais e de temporizar os sistemas fisiológicos e comportamentais do organismo. Um exemplo aí são as células de Cajal, né? Que são células do tipo marca-passo e que ditam aí a ritmicidade, por exemplo, da contração das fibras musculares lisas, certo? É só um exemplo. Então, aqui nós temos um outro fluxograma que mostra, né, o oscilador mestre, que vai ter a capacidade aí de relógio circadiano intrínseco a cada célula e pode ser promovido, como bem vamos detalhar mais adiante, pela glândula pineal, pelos núcleos supraquiasmáticos, células dos olhos. Então, aqui nós temos a interação em conjunto aqui que vai determinar justamente essa capacidade de relógio circadiano intrínseco em cada célula. Lembrando que o relógio biológico principal são os núcleos supraquiasmáticos,
As células dos olhos vão informar sobre a luminosidade, vão enviar aí por meios de núcleos ópticos informações até os núcleos supraquiasmáticos da questão da luminosidade, certo? E aí os núcleos supraquiasmáticos vão enviar informação até a glândula pineal, que vai passar a sintetizar e excretar a melatonina, certo? Que vai ser distribuída aí para as diversas células do nosso corpo e é aí uma substância reguladora que vai informar justamente sobre a ausência da luz, né? A pineal, ela é secretada nos períodos de escuro, na ausência da luz. Dependência de uma relação funcional entre um conjunto de células. Então, nós temos aqui um dos fatores que são focos, né, do estudo aí da sincronização e geração final do período de aproximadamente 24 horas pelos osciladores mestres. Então, nós temos a dependência de relação funcional entre o conjunto de células, a ação sincronizadora das células com os Zeitengebergs por meio de sistemas sensoriais organizados, sensibilização direta dos Zeitengebergs. Os núcleos supraquiasmáticos, como foi falado anteriormente, né, são os marcapassos centrais responsáveis aí pela geração da ritmicidade circadiana em mamíferos. São dois conglomerados celulares com cerca aí de 10.000 células cada um, com volume aproximado aí de 0,068 milímetros cúbicos. Localizam-se no hipotálamo ventral anterior. São constituídos de células heterogêneas com diferentes funções, então os núcleos supraquiasmáticos não são formados apenas por um único tipo de célula, mas por vários tipos de células que produzem diferentes neurotransmissores, certo? Influenciam os sistemas endócrino, nervoso e imunológico. E aqui nós temos a figura que ilustra a organização do sistema de ordem temporal interna. Então, os relógios centrais, né, o núcleo supraquiasmático. O segundo relógio, que até então não se sabe qual órgão tem essa função. E os relógios periféricos, representados aí pelas células que estão presentes, pelos grupos de células ou tecidos que estão distribuídos aí no nosso corpo. E percebam aí a interação recíproca, né? Então, os núcleos supraquiasmáticos interagem com o segundo relógio e o segundo relógio também mantém essa interação com os núcleos supraquiasmáticos e estes mantêm também interação aí com os relógios periféricos. Observem aí toda essa interação. Da mesma forma acontece com o segundo relógio, mantendo interação aí com os relógios periféricos. E os relógios periféricos também mantendo relação aí com os núcleos supraquiasmáticos e com o segundo relógio. Ritmo circadiano nos diversos sistemas fisiológicos e o conceito de homeostase. Então, estudos cronobiológicos nos informam o seguinte: todas as variáveis fisiológicas apresentam aí flutuações regulares e periódicas em sua intensidade ao longo das 24 horas, como já foi observado. Chamamos isso de variações quantitativas. Diversos sistemas fisiológicos respondem de forma diferente a um mesmo estímulo, de acordo com a hora do dia. Então, basta lembrar aí, como foi falado, da melatonina, né? Produzida durante a noite, na ausência da luz. Existem outros fenômenos fisiológicos ou processos fisiológicos que vão acontecer durante o dia. Então, vai depender aí da função fisiológica presente aí, desempenhada por esse organismo.
A ritmicidade circadiana, ela é incorporada filogeneticamente e endogenamente gerada. Então, aqui nós temos a influência da genética, especificamente filogenética, e do sistema hormonal aí, garantindo a ritmicidade circadiana. A ritmicidade circadiana prepara antecipadamente os organismos para enfrentar as alterações e estimulações ambientais estreitamente vinculadas às flutuações do dia e da noite. Homeostase predileta, ela é definida como a capacidade regulatória cuja qualidade e intensidade são ritmicamente moduladas. Enquanto que a homeostase reativa, a tradicional, essa convencional que a gente estudou, é definida como a capacidade que os sistemas biológicos têm de ajustar uma determinada variável em torno de um certo valor médio. Existe um questionamento entre os fisiologistas, porque muitos cronobiologistas, eles não aceitam essa definição de homeostase. Eles dizem que a definição de homeostase ela vai além a esse estado de estabilidade, né? De busca pela constância das atividades, né? Como foi definida. Já que a própria cronobiologia ela se encarrega de ajustar, né? De ocorrer esse ajustamento por meio dos fenômenos rítmicos que acontecem. Né? Então, vejam que aí, muitas vezes, o organismo tem que se adequar às condições aí do ambiente para poder ter sucesso na obtenção de alimento, reprodução, dentre os diversos fatores que o interagem com o ambiente e o mantém vivo para que isso aconteça. Os ritmos de secreção hormonais. Então, os hormônios humanos, eles sofrem aí oscilação ao longo das 24 horas, variações consideráveis entre os seus valores mínimos e máximos. Então, tem hormônio que tem seu pico de secreção durante a noite, outros durante o dia, mais no período da manhã, outros mais no período da tarde. Então, cada hormônio vai ter aí as suas variações, né, consideráveis. A variação rítmica circadiana endógena é responsável pela grande parte da variabilidade dos valores. E cada hormônio circulante apresenta pico máximo de produção e secreção em momentos diferentes dos dias, como foi falado. Então, vamos falar agora sobre alguns desses hormônios. Nós temos aqui os hormônios corticosteroides. Eles vão ter aí seu pico máximo de produção e secreção no fim da noite de sono, precedendo aí o despertar. Então, durante o dia, esse hormônio é o hormônio que vai nos fazer despertar, que vai nos fazer ir atrás durante o dia, certo? E a tendência é que, ao longo do dia, ele vá diminuindo, certo? É o hormônio que nos põe em ação, certo? A insulina, ela é produzida e liberada em maior quantidade de manhã e no começo da tarde, período esse em que ocorre a ingestão aí de volumes considerados de alimento, né? A gente se alimenta razoavelmente, né, mais ou menos de manhã, que o certo seria justamente a gente ter uma alimentação farta de manhã, mais poderosa e pesada durante a manhã, mas fazemos isso geralmente ao meio-dia, né, com o almoço. O almoço ele é mais robusto, digamos assim, e durante a noite deveria ser mais leve, né, justamente para acompanhar aí essa ritmicidade da produção de insulina. Mas a gente faz o contrário, de manhãzinha um cafezinho, às vezes tem gente que nem toma café, à tarde, na hora do almoço, aí sim, aquele volume monstruoso, e muitas vezes o indivíduo durante a noite, né, faz a ingesta aí
de um volume extraordinário de comida. Né? Período esse que, como podemos observar, a gente já vai ter aí os níveis de insulina bem reduzidos. O hormônio do crescimento ele vai ter seu pico máximo de secreção no primeiro terço da noite de sono. Então, é produzido à noite o hormônio do crescimento. Durante o dia, também da mesma forma, vai ocorrendo aí redução na sua produção. É nesse período que o indivíduo ele vai, o hormônio do crescimento, ele é importante porque é ele que vai garantir aí alguns processos fisiológicos de natureza metabólica importante. Aqui nós temos o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que tem uma tendência aí circadiana na sua concentração plasmática. Também obedece aí durante o dia, vamos ter alguns picos, quando à noite, redução desses picos, com algumas ressalvas aí para o hormônio luteinizante e o hormônio liberador de luteinizante. Por quê? São mais evidentes aí, fisiologicamente importantes, nas produções e secreções infradianas, nos ciclos estrais e pulsátil ritmo ultradiano. Com relação ao ritmo ultradiano, é aquele, como a gente viu, né? São aqueles que acontecem aí no período inferior a 20 horas. Então, é pulsátil. Então, durante o dia, o hormônio luteinizante vai apresentar vários picos, certo? Então, independente do horário, ele sempre vai estar lá oscilando. Vários picos durante o período de 24 horas. Por isso que está aí no ultradiano. E os infradianos aí está relacionado, como a gente viu, ao ciclo menstrual, certo? Obedecendo aí o ciclo menstrual. Sim, só uma observação, essa natureza pulsátil do hormônio luteinizante e do hormônio liberador de hormônio luteinizante acontecem aí de 1 a 2 horas, certo? Então, tem essa formação de ondas, né? Esses pulsos. Ritmos da função renal. Então, a excreção de água e eletrólitos apresentam aí flutuações circadianas, sendo observados que a excreção de água, potássio, cálcio e hidrogênio vão ter valores máximos aí no começo da manhã, máximos de manhã e no começo da tarde, e o sódio máximo durante o período da tarde. As regulações aí de volume de fluido extracelular e da concentração de eletrólitos plasmáticos pelos mecanismos renais vão variar aí de acordo com o horário do dia. E a ingesta de água, ela acontece durante a maior parte do tempo, né? De manhã e à tarde, em resposta aí à diurese humana, certo? Então, o indivíduo, principalmente de manhã, tende a eliminar mais o volume de urina e aí tem que ocorrer essa reposição e com essa reposição o indivíduo acaba, né, ingerindo aí uma maior quantidade de água. Durante o dia, nós vamos ter aí o aumento da diurese e natriurese. Diurese, eliminação de água pela urina. Natriurese, eliminação aí de sódio, certo? Durante a madrugada, a resposta é 5 vezes menor. Até porque, né, o indivíduo ele vai estar aí durante o sono com suas atividades reduzidas. A maioria das atividades fisiológicas, elas são reduzidas durante o período de sono, certo? Até porque é energeticamente dispendioso, né? O organismo operar aí ao seu máximo durante esse período. Então, é uma medida aí também inteligente para justamente garantir aí o repouso do organismo. O retorno venoso, o que é isso? Quando o indivíduo ele está deitado, então esse retorno ele é garantido, é mais fácil. Então, os nossos vasos sanguíneos, eles estão favorecendo o retorno de sangue, principal o sistema venoso, garantindo o retorno venoso até
o átrio direito, certo? Então, ocorre esse retorno com muita facilidade. Quando estamos em posição ortostática, em pé, esse retorno venoso, ele é dificultado, porque aí nós temos a força gravitacional também operando, certo? Então, é mais fácil esse retorno ocorrer quando o indivíduo se encontra em decúbito do que quando ele se encontra em pé ou em posição ortostática. Termorregulação. Aqui nós vamos falar da temperatura. Então, a temperatura é o melhor exemplo aí que obedece o ciclo circadiano. Então, a temperatura corpórea humana representa um dos mais notáveis ritmos circadianos. Assim, nós temos a temperatura corpórea central, ela vai ter valores aí máximo por volta das 17 às 18 horas e mínima por volta do segundo terço do sono, certo? Então, a temperatura tende a diminuir quando dormimos e, como eu falei, né, durante o sono, todas as atividades, com exceção aquelas em que se faz necessária, como a síntese e excreção de alguns hormônios, né, aí a gente vai ter a atividade aumentada, mas na regra geral, a maioria dos órgãos e alguns sistemas, né, se encontram aí em uma atividade mínima. Então, não tem necessidade de ter aí um aumento na temperatura durante o período da noite. No entanto, nós mulheres, a gente tem uma particularidade. Então, a gente mantém também, a gente obedece essa ritmicidade circadiana da temperatura corpórea, porém, durante o período, o ciclo menstrual, principalmente ali, no momento em que ocorre a ovulação, nós vamos ter um aumento de temperatura, certo? E aqui a gente vai ter o ritmo infradiano, né, sendo responsável aí por isso. Então, a ritmicidade circadiana da temperatura corpórea vai estar modulada ao ritmo infradiano de aproximadamente um mês, certo? Lembrando que no período de ovulação, a tendência é que a mulher ela tenha um aumento aí da sua temperatura, que é utilizada até como uma medida, né, de avaliação aí. Muitas mulheres, quando desejam engravidar, faz o uso aí do termômetro para ver justamente se chegou, né, se está no período ovulatório. E aqui nós temos, né, o folículo, nós temos aqui os hormônios que compõem aí o nosso corpo, né, o estrogênio, o luteinizante e a progesterona. Durante a fase ovulatória, esse hormônio tende a aumentar significativamente, é o hormônio que vai permitir aí a ovulação e, consequentemente, vamos ter aí o aumento da temperatura nessa fase, certo? Ótimo para aquelas mulheres que desejam engravidar, fazer uma tabela acompanhando aí a temperatura do corpo diariamente, principalmente aí no período da manhã, né? Faz os registros da temperatura para justamente saber qual o dia da sua ovulação. Ritmos dos elementos figurados no sangue. Então, os parâmetros hematológicos, quando medidos ao longo das 24 horas, mostram também aí uma variação considerável, que pode ser também atribuída à ritmicidade circadiana, desde que outros fatores sejam excluídos, certo? Algumas doenças, enfim, outros fatores, quando excluídos, sexo, idade e tal, e se observa só a ritmicidade circadiana, aí sim nós teremos o registro desses parâmetros. Então, aqui nós temos as hemácias, hemoglobina e hematócrito, né? As hemácias que são responsáveis aí pelo transporte de oxigênio, a hemoglobina, que são moléculas contidas no interior das hemácias e que também que são essas moléculas que se combinam com o oxigênio, e o hematócrito, que é uma porcentagem dada por meio desse dispositivo aqui, né? Então, você consegue
ter uma porcentagem de elementos figurados e de plasma. Então, corresponde aí ao valor de elementos figurados presentes nesse dispositivo. Então, aí os valores máximos serão obtidos por volta das 12 horas. Muitas vezes a gente faz vai fazer a retirada de sangue para o exame, justamente no período da manhã, né? Observando aí, se levássemos em consideração a cronobiologia, o período do tempo ideal para fazer justamente esse exame, a coleta de sangue seria durante o período aí da tarde, por volta das 12 horas. Isso para a fase vermelha, né? Os hematócrito, a hemoglobina e eritrócito. Com relação à fase branca, os elementos figurados brancos, né? Nós temos aqui os leucócitos totais, neutrófilos e linfócitos totais. Os valores aí vão variar, como podemos observar, né? Os leucócitos totais, nós vamos ter aí o máximo de valores, né, de número de leucócito total, por volta aí das 23 a 24 horas. Os neutrófilos, por volta aí das 18 a 19 horas. E linfócitos totais, máximos, nós vamos obter aí por volta das 24 horas. Com relação às plaquetas, então, podemos obter os valores máximos, né, a quantidade máxima de plaqueta por volta aí das 18 horas. Então, observem que no hemograma, né, a gente tem aí, em obediência ao ritmo circadiano, valores máximos, né, obtidos ao longo do dia para os diversos elementos constituintes. Para a fase vermelha aí, o componente vermelho do sangue, seria interessante fazer essa aferição durante o dia, por volta das 12 horas. A série branca, aí nós vamos ter uma série de variações, né? Leucócitos, se você quer saber a quantidade máxima, por volta aí das 23 horas às 24. Neutrófilos, já no finzinho da tarde, ao anoitecer. E os leucócitos totais, também aí, os linfócitos totais, você também poderia obter aí por volta das 24 horas. E as plaquetas à tardezinha, né? Às 18 horas, fim da tarde, começo da noite. Ritmos do sistema cardiovascular. Então, os parâmetros cardiovasculares humanos também são observados as flutuações circadianas regulares. E aqui nós temos alguns valores. Os parâmetros, né? Frequência cardíaca, débito cardíaco, volume sistólico, pressão arterial e volume circulante de sangue. São obtidos aí os valores máximos por volta aí das 17 às 18 horas. Injeção ventricular, intervalo entre sístole, resistência capilar e viscosidade sanguínea ou plasmática. Os valores máximos nós vamos obter aí de manhã ao amanhecer, de 5 às 6 horas da manhã. Isso é interessante, essa informação, porque alguns acidentes vasculares, dependendo do tipo, no caso do tipo isquêmico, né, vai acontecer geralmente de madrugada e início da manhã. Um exemplo, o infarto do miocárdio. Então, os indivíduos que são acometidos dessa patologia, o horário de ocorrência se dá justamente aí na madrugada ou no início da manhã. Já os indivíduos que têm acidentes vasculares do tipo hemorrágico, como por exemplo o AVC hemorrágico, né? O acidente ele vai acontecer já aí no fim da tarde e início da noite, certo? Então, justamente em obediência a essas informações aqui, a esses parâmetros, certo? Ritmos do sistema respiratório. Também da mesma forma, os valores das variáveis vão estar ligadas aí à função respiratória, apresentando aí uma variação circadiana. A capacidade respiratória mínima vai ser à noite
e de madrugada, e máxima durante o dia, como eu falei, nós vamos ter aí uma redução do nosso metabolismo durante à noite. Então, não seria interessante manter uma alta frequência respiratória ou capacidade respiratória durante esse período. E a responsividade da árvore traqueobrônquica a agentes aí parasimpaticomiméticos ocorre à noite e agentes simpaticomiméticos ocorre durante o dia. Aqui é o envolvimento do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, por exemplo, indivíduos que têm asma alérgica, eles são acometidos mais à noite. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai promover ações de broncoconstrição, aumento da secreção por parte das glândulas que estão distribuídas nessa árvore traqueobrônquica e até mesmo o estabelecimento aí do processo inflamatório, que é observado no caso de alergias, no caso da asma alérgica, né? Então, nós observamos justamente isso. Broncoconstrição, processo inflamatório estabelecido e secreção exagerada de muco. E aí o tratamento, como bem sabemos, né, é a utilização de agentes simpaticomiméticos, como o sulfato de salbutamol ou outros medicamentos, para reverter essa situação aqui instalada. Já os agentes, por que os agentes simpaticomiméticos, eles são interessantes? Porque eles vão promover a broncodilatação, redução da síntese e excreção de muco pelas glândulas produtoras, certo? Então, aí a explicação para tais ocorrências. Então, vamos falar aqui um pouco sobre a asma alérgica, né? As crises, como foi falado, acontecem mais à noite em decorrência da atividade aí do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é justamente solicitada. Então, se o indivíduo ele tem contato com algum alérgeno, é esse sistema nervoso autônomo parasimpático que vai ser solicitado. Então, a resposta vai ser mediada por ele. Variação circadiana na ação de medicamentos, cronofarmacologia e cronoterapia. Então, aqui é justamente a função que alguns medicamentos têm no nosso corpo, mas que também tem influência aí temporal, certo? Então, alguns medicamentos, eles são mais eficientes durante um determinado período do dia, cujo o indivíduo, né, tem as suas funções mais ativas, certo? Então, a interação do organismo com os fármacos a ele administrado pode sofrer também variações qualitativas e quantitativas nas 24 horas do dia. Então, lá o médico muitas vezes prescreve um determinado medicamento 4 vezes ao dia. Mas será que esse medicamento, ele tem ação efetiva nesses 4 horários? Né? Às vezes é de 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde ou noite, né? E meia-noite. Será que nesse período noturno esse medicamento tem essa eficiência? Certo? Fica a questão. Um medicamento pode apresentar efeito diferente em razão do horário da administração, como foi falado. Imagina aí a utilização de antibióticos, né, em obediência a isso. Então, a gente sabe que alguns micro-organismos, eles têm o seu desenvolvimento mais potencializado em determinado período do dia. Aí você faz uso, por exemplo, em um período que ele está inativo, não tem tanta eficiência, né? Enfim, é uma área nova, não tão nova, mas nova, que deveria, né, ser estudada por todos da área da saúde e buscar aí soluções práticas, principalmente, né, nesse campo, que é o campo o qual, né, vocês vão fazer parte, né? Afinal, vocês vão ser enfermeiros e enfermeiras e vão ser responsáveis aí pela administração dos medicamentos prescritos pelo médico, né? Então, uma abordagem aí interativa
integrativa e multidisciplinar, digamos assim, acho que o termo mais corrente é multidisciplinar, entre o enfermeiro e o médico se faz necessário, né? Principalmente na tomada de decisões relacionadas aí com o tratamento do paciente. Ver o melhor horário para a administração daquele medicamento para aquele paciente. E aqui nós temos as referências bibliográficas que foram utilizadas na construção desse material. As imagens foram obtidas desses sites. E a gente termina por aqui. Qualquer dúvida, gente, é só me procurar. E vocês já sabem, né, que eu estou à disposição de vocês. Então, até a próxima aula.